Você lembra daquele erro que te machucou, machucou alguém no seu passado, mas só que toda vez que você lembra daquele erro, você sente como se aquilo tivesse acontecendo de novo? Você lembra daquele erro ou sua mente faz questão? Aí você sente medo, mágoa, culpa, sabe? Um sentimento ruim que te corrói, que te faz mal. Mas só que você continua voltando para aquele momento. Você ainda continua voltando ao seu passado. Você sabe aquele sentimento que você não consegue deixar o passado para trás? Porque aquela culpa, aquela mágoa, ela sempre te lembra daquele erro que você fez, daquela pessoa que você machucou. Olha aqui, talvez você lembre da decisão que tomou, que te machucou, ou machucou alguém que você amava, ou alguém que você feriu. Só que toda vez que essa lembrança aparece, você sente como se tudo tivesse acontecendo uma outra vez. Isso já aconteceu com você? Você está de boa e do nada você lembra daquela coisa que você fez de errado no passado e você começa a sentir aqueles mesmos sentimentos. Talvez uma raiva, uma angústia. E sabe, você começa a tentar viver sua vida, mas parece que aquele eu do seu passado continua te perturbando. Você, tipo, não consegue ficar 100% presente, porque você vai lá, vai jogar algum jogo, pum, você lembra daquele erro. Você vai lá conversar com alguém, você lembra daquela vergonha do passado. Parece que sua mente sempre faz questão, parece que ela não quer que você viva em paz. Você tenta viver o presente, mas sua mente te traz para o passado. O problema não é lembrar em si o passado, mas na verdade é continuar morando nele. Olha, todo mundo já fez algo que se arrependeu no futuro. Vamos dar exemplo. Talvez você possa ter feito uma escolha errada e você acabou machucando alguém. Talvez você escolheu uma palavra que na verdade não poderia ser dita, uma palavra que acabou soando pesada ou soou de uma maneira errada. Talvez uma oportunidade que você perdeu, que você acabou decidindo não escolher. Enfim, o problema é que quando o erro termina, a culpa ainda ela não vai embora. O problema é que o problema não vem sim do erro, sabe? O que você sente, a dor que você sente, sim, foi um erro do passado, mas a dor em si desse erro, ela não termina, sabe? É uma culpa que nunca vai embora. A culpa, ela permanece nos nossos corações, entende? Porque o que aconteceu, aconteceu uma única vez. É isso que eu tô querendo dizer. O que aconteceu, aconteceu uma única vez. Mas na sua mente acontece toda vez que você lembra. Porque presta atenção, aquele erro que você cometeu no seu passado, toda vez que você lembra daquela cena, você revive aquela cena de novo. Porque sua cabeça, ela não sabe qual é a diferença de passado, presente e futuro. Ela não sabe a diferença. Então, toda vez que você lembra dessa cena, é como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Então, aquela raiva, sabe, aquela mágoa e sentimentos ruins vai, sabe, te machucar, entende? E quando você revive o passado, você acaba, infelizmente, deixando de viver o presente que Deus colocou diante de você. Porque, como diz, né, a própria palavra, é um presente. Quando você vive só do passado, você acaba deixando as coisas do presente em segundo plano. Então, as coisas boas que estão acontecendo, não vão dizer que aconteceu uma coisa muito legal. Sei lá, você ganhou um presente, dando exemplo. Mas só que toda vez que você ganha esse presente, você lembra de um erro no passado, lembra dessa dor, ela tá, sabe, estragando essa experiência. Você não consegue estar 100% dentro de uma outra experiência. Porque sempre aquele erro que você tomou, aquela decisão que você se arrepende amarguramente, sabe? Ela sempre destrói aqueles momentos bons da vida. Isso é uma coisa totalmente ruim. Você não está sofrendo apenas pelo erro, está sofrendo por revivê-lo todos os dias. Presta atenção, o mundo nunca nos ensinou a nos perdoar, mas nos julgar. Olha aqui, mesmo que na brincadeira. Vamos dar um exemplo. No mundo, parece que quando a pessoa ela fala, eu fui bem, nossa, eu sou bonito, eu tenho uma aparência boa, eu sou capaz e tudo mais, acaba soando meio como uma arrogância. Você acha que precisa continuar sofrendo para provar que realmente se arrependeu. Parece que é isso que o mundo nos ensina. É arrogância em falar que você é bom, arrogância naquilo. Então você acaba continuando sofrendo para provar que realmente se arrependeu. Como se a culpa pudesse apagar o que aconteceu. Só que a verdade é o seguinte: a culpa ela não apaga, ela apenas impede você seguir em frente. O mundo fala que se você for assim, você está agindo de forma errada. Você tem que agir dessa maneira. Ah, perdoar aquela pessoa? Nada, Nina, não. O mundo nem sequer, presta atenção, o mundo nem sequer ensina o verdadeiro perdão. Então, sabe, se o mundo nem ensina o verdadeiro perdão, que é perdoar a si mesmo, se ele nem ensina como é perdoar as outras pessoas, então imagina perdoar a si mesmo. Você acha que as escolas ensinam? Vamos dizer, o aluno ele vai lá, levanta a mão para tirar alguma dúvida, e a sala ela acha que era uma dúvida idiota e começa a rir, começa a zoar, enfim.
De qualquer maneira, o mundo, ele sempre nos ensinou a nos julgar. Principalmente na escola. Você vê as duas pessoas falando mal das outras pessoas. Você vê pessoas falando mal de si mesmo em tom de brincadeira, sabe? Parece que o mundo, ele nunca nos ensinou a se perdoar, a como perdoar as outras pessoas, a como se livrar dos erros passados, a como você, sabe, se observar da mesma forma que Deus te observa. Não, nunca ensinou. Nessa escola você vê pessoas menosprezando as outras pessoas fazendo injúria racial na brincadeira, sabe? É isso que o mundo nos ensina. Mas presta atenção, vou dar um exemplo. Na minha história, eu tenho uma história, na verdade, tem uma história não, né? Eu tenho um canal, e esse não é esse canal. O meu canal principal aconteceu uma coisa que me machucou por muito tempo. Que foi o seguinte, naquele canal principal era um canal de jogos, que no começo a ideia era o seguinte, eu e meu amigo ia gravar os jogos, ia fazer o papel dos personagens, ia passar por vários jogos e tudo mais. Beleza, só que meu amigo foi se distanciando, o canal foi mudando o nome, tudo mais. Só que mesmo que uma época desse canal, eu tinha postado um vídeo que no futuro eu acabei me arrependendo, mais ou menos. Porque era um vídeo, um desafio, onde que esse desafio as pessoas não fizeram, apenas fui eu, o primeiro brasileiro que fiz esse desafio. Até aí tudo bem. Só que eu falei, mano, eu não quero continuar com o desafio. E mais pra frente até mudou o propósito daquele canal. Porque ao invés de jogar fazendo o papel dos personagens, eu queria gravar jogos e transformar em filmes. Só que um outro youtuber continuou um desafio que eu não terminei. Então as outras pessoas começaram a olhar ele. Começaram a olhar para ele e não para mim. As pessoas falaram, nossa, ele criou esse desafio e ele completou aqui, o primeiro brasileiro completou. Mas só que ninguém lembra da primeira pessoa que começou o desafio, que sequer pensou em fazer. Engraçado até que uma vez um primo meu veio aqui e sabia até desse youtuber. Eu falei, mano, você sabia que quem começou esse desafio no Brasil fui eu? Só que aí, tive até um comentário falando que eu copiei aquela pessoa, enfim. E eu comecei a me sentir uma culpa. A culpa não foi em si ter feito o vídeo, mas a culpa de não ter terminado algo, sendo que realmente não era pra eu ter terminado. Porque não era isso que eu queria seguir com aquele canal. Não era isso que eu queria na minha vida. Mas eu senti por muito tempo essa culpa. Porque a outra pessoa ficou popular e eu não fiquei popular. A outra pessoa teve todos os créditos e eu fiquei sem ter nenhum crédito, entende? É como se você criasse um filme e não colocasse o crédito, sabe? É como se a outra pessoa fizesse um remake de um filme, só que ninguém sabe de onde veio a obra original. E eu me senti muito mal com isso. Claro, eu consegui melhorar bastante isso hoje, eu não vivo com esse peso, mas aconteceu, entende? Mas tem uma verdade que eu preciso falar. Olha aqui. Quando alguém se arrependia, quando uma pessoa se arrependia, deixasse se perdoar, quando uma pessoa se arrependia, principalmente na Bíblia, sabe o que Jesus fazia? Ele oferecia uma nova direção. Ele não convidava as pessoas a viverem presas ao passado. Você não vai ver Jesus falando para a pessoa ficar presa ao passado. Na verdade, Jesus convidava essas pessoas a se levantar, mudar de vida e continuar caminhando. E foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro a levantar, mudar de vida e continuar caminhando. É isso que Jesus quer. Você acha mesmo que Deus quer que você viva? Você acha que mesmo que Deus te criou aqui para que você viva lembrando dos seus erros, lembrando dos seus fracassos, tendo uma vida medíocre e tudo mais? Em primeiro lugar, não tem nenhum ser humano que sequer quer que a vida dele seja uma vida de desgraça, que as coisas deem errado, que nunca consegue as coisas, entende? Nenhum ser humano quer isso, entende? Quando Deus nos criou, eu não queria que a gente, vivesse ruins, vivesse carregando esses sentimentos que fazem mal. Queria que a gente fosse bom, uma pessoa boa. Queria que a gente fizesse boas coisas, que a gente fosse feliz, que a gente ganhasse bastante dinheiro, que a gente não faltasse nada, entende? Você tem que entender que Deus, ele quer o bem da gente. Não nos criou para a gente viver preso ao passado. Na verdade, Jesus veio aqui para que a gente tenha uma vida e a tenha com abundância. O arrependimento aproxima você de Deus, mas a culpa constante só mantém você parado. Quantas vezes essa cena aconteceu com você? Ela aconteceu apenas uma vez? Duas? Não, várias vezes. Toda vez que você lembra daquilo, você revive aquilo de novo. Mas só que a questão é o seguinte... A questão é o seguinte... Até quando um erro vai decidir quem você é hoje? Até quando aquele erro no passado vai decidir quem é você hoje, no presente? Porque eu preciso dizer uma coisa. Quem você é sobreviverá ao que os outros dizem de quem você é. Você não é seu passado.
Você não é mais aquela pessoa. Por exemplo, quando você era um bebê, dando exemplo, você era mais pequenininho, você tinha uma bochecha assim, um cabelo desse tipo e tudo mais. Você, quando é adolescente ou adulto, como é que você é? Agora, normalmente você é mais alto, suponho que você seja mais alto, pelo amor de Deus, né? Suponho que você seja mais alto, você tem olhos desse formato, cabelo desse formato, agora você tem peles no corpo, entende? Você tá entendendo que você tem uma nova aparência, mas você ainda é a mesma pessoa? Porque você não é, sabe, seu corpo, sabe? Você não é isso daqui, a pele, entende? Você é o seu espírito. O que eu tô querendo dizer é que você pode ter errado no seu passado, mas você não é um erro. Você pode ter errado, mas você não é um erro. O futuro, ele ainda está sendo criado e o passado já está enterrado. Aquele erro que você cometeu no passado já está enterrado, sabe? Colocou no túmulo, não tem tipo como voltar, entende? Não tem como modificar. E o futuro, ele ainda está sendo criado. E a gente não sabe o futuro, mas o que a gente vai conseguir no futuro são as escolhas que a gente está colhendo agora. As coisas que a gente está plantando agora são coisas que a gente vai colher no futuro. Entendeu isso? Você pode ter errado, sabe? Você pode ter errado feito uma coisa que você odiou, mas você não é um erro. Você pode ter feito uma coisa que machucou outras pessoas, mas você não é um erro. Na verdade, você sabe muito bem que se você pudesse voltar ao tempo, você teria feito tudo de diferente. Você sabe muito bem que se você tivesse essa mesma maturidade que você tem hoje, você não teria falado aquilo, você não teria feito aquilo. Você pode ter errado com um erro. Então, a questão é o seguinte: como é que você lida? Como é que você deixa de viver o passado, os momentos ruins do passado? Mas como é que você deixa de carregar um peso do passado? Como é que você, sabe, viva do presente e tudo mais? O que você faz para se livrar do passado? Primeiro, você vai ter que eliminar ele. Vamos dizer, cortar ele. Como é que é? Primeira coisa, você pega e você lembra daquela memória que tá te machucando. Tá te machucando. Aquela memória que te machuca, que você sabe, tem aquele grande arrependimento e tudo mais. Você vai sentir aquelas sensações, vai sentir tudo aquilo de novo. Mas depois que você ter feito isso, chegue e, sabe, peça perdão a Deus. Mentalmente, pode ser mentalmente, ou verbalmente, mas fala: Deus, me perdoe, se eu tivesse esse mesmo conhecimento que eu tinha hoje, eu não teria feito aquilo. Se eu tivesse essa mesma maturidade, eu não teria feito aquilo. Se eu pudesse voltar o tempo, eu teria feito diferente. Fala com toda a sua sinceridade. Deus sabe, entende? Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Você sabe que é verdade, Deus sabe que é verdade. Todo mundo erra, presta atenção, todo mundo erra. A questão é errar cada vez menos, perceber cada vez mais rápido e pedir desculpas cada vez mais rápido. Essa é a questão. Porque a gente vai errar, então o problema nunca foi não errar. O problema é carregar esse erro. Então vai lá, pegue isso, lembre do seu passado, peça perdão a Deus, lembre dessas frases que você não é o seu passado, você não é o seu erro e tudo mais. Você pode ter errado, mas você não é erro. E depois que você pediu perdão a Deus, creia que Deus te perdoou e faça uma coisa muito difícil: perdoar a si mesmo. Porque, como disse, você sabe muito bem que se você pudesse, você teria feito diferente. Você sabe muito bem que se você sabesse, se você sabesse que você ia colher aquilo, você sabia que você não teria feito aquilo. Seja sincero, porque se você pedir perdão a Deus, mas não se perdoar, não vai adiantar de nada. Peça perdão a Deus. Confie que Deus te perdoa e faça uma coisa muito difícil: se perdoe, se perdoe. E toda vez que essa memória voltar, porque ela sempre vai voltar, você só tem que aprender a como lidar com ela, ela sempre volta. Lembre-se, toda vez que essa memória voltar, lembre-se que você se perdoou. Lembre-se que você não é seu passado. Lembre-se que você não é o seu erro. Você pode até falar: cancela, eu não sou mais o meu erro. Cancela, eu não sou o meu passado. Dane-se, eu não sou mais assim. Sabe, lembre dessas frases, faz isso que eu disse e, principalmente, faça alguma coisa. Quando esse pensamento chegar e você fazer isso que eu acabei de dizer, vai lá e faz outra coisa, vai tocar violão, vai jogar, vai conversar com alguém, entende? Porque se você ainda ficar parado, tentando lutar, vamos dizer assim, você só vai estar carregando mais esse pensamento. Então, pensamento chegou? Dane-se, eu não sou mais meu passado. Se pudesse voltar, eu não teria feito aquilo. Eu posso ter errado, mas eu não sou um erro, entende? Eu posso ter pecado, mas eu não sou abominável, entende? Lembre disso aí e vai lá fazer outra coisa, vai tocar violão, vai se divertir, vai, sabe, ser feliz, entende? Quem você é sobreviverá ao que os outros dizem de quem você é. Enquanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta de nós as nossas transgressões. Se você quer aprender a dominar suas emoções, a vencer a culpa e construir uma identidade firme através da fé em Deus, eu vou deixar meu curso no link da descrição. Te vejo lá ou te vejo no próximo vídeo. Então, bem, é isso. Te vejo até o curso ou o próximo vídeo.
Até!